Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 17, do versículo 16 ao 34. Nós faremos a exposição desse texto de uma forma um pouco diferente da que temos feito. Eu vou lendo e vou expondo, por ser um texto um pouco longo, né? Mas antes vamos orar ao Senhor mais uma vez. Vamos pedir ao Senhor que nos dirija. Dirija-nos, ó Deus, na Tua Palavra. Nós precisamos entendê-la, precisamos crer na Tua Palavra, mas acima de tudo precisamos nos submeter a ela. Que nós possamos, ó Deus, entender Tua vontade, fazer Tua vontade em cada momento. Para isso nós precisamos que a Tua Palavra, ó Deus, seja esclarecida para nós, para que possamos assim praticá-la. Ouça, Senhor Deus, a nossa oração. Pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós vimos semana passada que Paulo e Silas, eles foram deixados pelos irmãos de Bereia na cidade de Atenas. Você pode ver isso lá no versículo 15, né? Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordens a Silas e a Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele, né? Então ele foi sozinho primeiro, depois Silas e Timóteo foram ao seu encontro, né? Atenas era uma cidade muito bela, tanto pelas suas construções e edifícios belos, gente culta por todos os lados. Era um lugar onde tímidos e pessoas incultas não se sentiriam muito bem, né? Era um lugar bastante pomposo, mas Paulo não estava ali para fazer turismo e nem mesmo para fugir dos inimigos, embora ele tivesse sido levado ali por causa dos inimigos, mas ele estava ali para pregar o Evangelho e anunciar o Evangelho, não se importando com o fato de estar na capital da filosofia humana. Ele sabia que a sabedoria divina revelada no Evangelho é infinitamente superior. Um paralelo seria um jovem cristão entrando numa faculdade de filosofia nos nossos dias. Seria mais ou menos isso, né? Na capital ali da filosofia, lá estava Paulo para pregar o Evangelho. Quando o homem rejeita a revelação divina, ele cai na profunda idolatria de seu coração, tal como nós vemos nesses versículos. Havia tantos, né? Falta um S aí. Tantos ídolos e tantos altares em Atenas, que seus cidadãos temiam deixar de lado algum Deus e deixar de cultuar esse Deus. Então, para não ofender a esse possível Deus que fosse esquecido, deixaram ali no Panteão, né, no Areópago, onde tinha vários altares, e dizem os historiadores que naqueles dias, sem exagero algum, para cada cidadão ateniense havia um Deus. Tanta idolatria reinava ali. Mas ali no meio daqueles muitos altares, havia um altar que estava vazio, não tinha nenhuma imagem, mas só uma inscrição dizendo ao Deus desconhecido. Aquele altar havia se dedicado ao Deus desconhecido, né? Eles não sabiam, né? Vai que tem algum Deus que a gente não está contemplando aqui, então vamos deixá-lo. Aí se um dia a gente descobrir, a gente diz para esse Deus: olha, a gente estava adorando você sem te conhecer, sem saber que você existia, mas nós já estávamos te adorando, né? Na igreja cristã nós não temos altares, né? Quando eu escuto alguém dizer o seguinte, especialmente em casamento, né? A noiva e os noivos se encontrarão no altar. Aqui não tem altar, nós não temos altar. Por quê? Porque nós não temos mais sacrifícios, não são feitos mais sacrifícios como antigamente. Hoje, o altar que nós temos, o altar do Senhor, é o nosso coração. E é por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos 12, para apresentarmos a Deus sacrifício vivo, santo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o nosso coração, o nosso ser, a nossa vida, nós somos altares ambulantes. Nós somos os altares do Senhor. Nos tempos do Novo Testamento, o templo do Senhor
passa a ser o homem, e o altar é o coração do homem, o altar de Deus. E fazendo uma analogia entre a situação dos atenienses que tinham um altar vazio e a situação do coração do homem sem Deus, então eu proponho o seguinte tema para esse trecho do livro: o altar vazio. O altar vazio. Enquanto Paulo, diz o verso 16, enquanto Paulo os esperava em Atenas, esperava Silas e Timóteo, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Atenas recebera este nome em virtude da deusa grega Atena. A capital mundial da filosofia era o retrato do coração humano, a saber, extremamente idólatra. Aquela cidade representava o que é o coração do homem, uma fábrica de ídolos. Eles tinham tantos ídolos que, com medo de deixarem algum esquecido, erigiram um altar ao Deus desconhecido, na esperança de que, se um dia esse Deus se revelasse a eles, estariam mais ou menos seguros diante dele, pois, mesmo sem conhecê-lo, sempre o adoraram. A ideia que os pagãos têm de seus deuses, o tempo todo eles têm que aplacar a ira dos seus deuses contra eles. O nosso Deus aplacou a sua própria ira com o seu Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo aplacou a ira de Deus em nosso lugar, segurou a ira de Deus que era contra nós. Por isso, hoje nós não andamos mais, como diz 1 João 4,18, nós não andamos mais com medo. O perfeito amor lança fora o medo. Nós temos o amor de Deus em nossa vida, então nós não temos medo do dia do juízo final. Por quê? Porque estamos no amor de Cristo. Andando pelas ruas da cidade, Paulo sentiu profunda revolta. A palavra no grego, paroxino, indica irado. Ele ficou provocado à ira, aquilo o irritou profundamente, o deixou irado, mas não uma ira pecaminosa. Essa é uma ira, esse é um tipo de ira, um exemplo da ira justa que o crente deve ter em seu coração. O pecado deve causar em mim essa ira, ou seja, essa revolta contra o pecado. Como diz o texto, Paulo ficou profundamente revoltado, revoltou-se em face da idolatria naquele lugar. A idolatria que escravizava e cegava aqueles corações arrogantes e orgulhosos de sua filosofia, que se mostrava incapaz de fazê-los ver quão tola e ridícula era a fé deles em meros objetos. Tente mostrar para um idólatra a nulidade, a vacuidade da idolatria dele, da adoração dele. Tente mostrar para um idólatra que o ídolo que ele adora não é nada. Quando nós estudamos babei. Quando estudamos no livro de Salmos, quando o Salmo fala sobre os ídolos deles são vãos, são coisas vazias, ali nós vimos que o salmista ele faz um trocadilho no hebraico com as palavras Elohim, que significa Deus, Isso é uma palavra que se refere a Deus, Elohim, e a palavra Elilim, coisas vazias, referindo-se aos ídolos. Ele os chamou de Elilims, ou seja, Elilim, ou seja, coisas vazias, coisas sem nada, ocas, sem vida. Os ídolos não são mortos, porque uma coisa que é morta um dia teve vida. O ídolo nunca teve vida. O ídolo é uma coisa sem vida, Diz o verso 17 e 18: por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição.
Adotando sua estratégia de sempre, Paulo procura os judeus e gentios piedosos, ou seja, convertidos ao judaísmo. Lembre-se, toda vez que se fala em Atos dos Apóstolos que um judeu era piedoso, ou que um gentio era piedoso e que cria em Deus, significa que ele obedecia ao Antigo Testamento, mas nada sabia sobre Jesus. Se a piedade dele se revelasse em conversão a Cristo Jesus, por que Paulo então pregaria para eles? Não faria sentido algum, não é mesmo? Então, mas ele procurava essas pessoas na sinagoga e depois de pregar-lhes o evangelho, voltou-se para os gregos, nas praças, né? Tanto na sinagoga quanto na praça, ele alçava a sua voz e anunciava o evangelho de Cristo, do Cristo ressurreto. Essa era a mensagem dele. Dois grupos de filósofos, né, os epicureus e os estoicos, entraram em contenda com ele, acusando-o de tagarela, ou seja, um semeador de ideias estranhas. A palavra no grego, você tem uma notinha de rodapé aí, né? A palavra no grego é spermologos. É um pegador de sementes, é um passarinho, né, como se fosse um passarinho. Era empregado a respeito de um passarinho que pegava as sementes, né, usado para indicar pássaros que bicavam grãos. Posteriormente passou a designar homens que procuravam encrenca. Com o passar dos anos passou a designar homens que negociavam e pechinchavam no mercado. Mas nos dias de Paulo o significado era pejorativo, indicando pessoas indignas em geral, espalhando ideias contenciosas. O que esse tagarela está dizendo? Está trazendo ideias estranhas, está perturbando, né? Os epicureus seguiam as ideias de um homem chamado Epícoro, por isso que o nome era Epicureus. Epícoro viveu entre os anos 342 e 270 a.C., que entre as ideias dele estava que a morte é o fim de todas as coisas, inclusive da alma. Com a morte, até a alma desaparece, né? Uma das principais doutrinas dos epicureus. Já os estoicos, eles eram pragmáticos, né? Por isso hoje em dia quando alguém fala assim, eu sou bem estoico no meu jeito de ser, ele está querendo dizer o seguinte, sou pragmático, eu vou pelo que deu certo eu faço, né? Mas nós não fazemos as coisas porque elas dão certo, nós fazemos as coisas porque elas são certas e não as fazemos por serem erradas, né? Eu tenho muita dificuldade com o pragmatismo com que muitos pastores lidam com a igreja. Em tal lugar o pastor tal está fazendo assim, a igreja dele triplicou de tamanho, vamos fazer o mesmo aqui. Isso é pragmatismo, irmãos. Quem foi que disse que o que o rapaz lá está fazendo está certo? E quem foi que disse que mesmo que o que ele estiver fazendo esteja certo, vai dar certo aqui? Em Atos dos Apóstolos você vê uma igreja com 120 pessoas, depois você vê uma igreja com 3.000 membros. Você vê igrejas funcionando em casas, depois você vê igrejas funcionando na sinagoga. A igreja de Cristo é um organismo muito dinâmico para ser formatado, né, e ser igualzinho em todos os lugares, né? Mas esse é assunto para uma outra ocasião. Voltando aqui para os estoicos, eles recebem esse nome por causa de um pórtico onde eles ficavam, chamado poikilê, ou pórtico pintado, não é a tradução, de onde eles proferiram seus discursos. Eles eram discípulos de um homem chamado Zenon, ou Zenão, né? Depende aí da tradução que você achar. Do ano 332 a.C. até o ano 260 a.C. foi quando Zenão viveu. Que entre outras ideias estava a do fatalismo, que dizia que o homem só será feliz se submeter-se à sua sorte, não podendo mudar nada em sua vida. É a ideia do karma, né, que diz que não se pode mudar o que você é. Se você nasceu escravo, deverá morrer escravo. Se nasceu em lar onde um determinado Deus é adorado, você não poderá mudar de Deus. Então, o fatalismo dos estoicos. Essas são as principais ideias que eu imagino contra as quais Paulo debateu ali, naquele momento, né?
Estes dois grupos não criam na existência eterna após a morte e estavam dominados por terrível idolatria. Foram confrontados com o evangelho que anunciava a Cristo e a ressurreição. Para um grupo que dizia que você não podia mudar de Deus, Paulo estava apresentando o Deus desconhecido. Para o outro grupo que dizia que a morte encerra tudo, ele vinha falando desse Deus que é o Deus da ressurreição. Imagina. Então, diz o verso 19 a 21, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer e ouvir as últimas novidades. Não é à toa que Paulo foi considerado um perturbador, né? Porque é isso que o evangelho faz. Onde o evangelho chega, ele movimenta mesmo, movimenta as coisas, né? O evangelho é poderoso, é o poder de Deus. Diante da nova mensagem, Cristo e a ressurreição, eles tomaram a Paulo e o levaram ao Areópago, ou seja, a colina de Áries, né? Uma colina, um lugar mais alto, de onde eles proferiam os discursos dele, onde o concílio dos filósofos se reunia. Uma espécie de tribunal foi instalado ali, e diante de todos, Paulo foi interrogado por aqueles homens sobre a nova doutrina que ele ensinava, a qual soava aos seus ouvidos como coisas estranhas, as quais estavam agitando a população, que não cuidava de outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades que estavam ali sendo apresentadas. Prosseguindo então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Versos 22 e 23. Apesar de revoltado com tanta idolatria, quando teve a oportunidade, Paulo não lhes agrediu. Pelo contrário, sabendo que estava diante de homens vaidosos e arrogantes, sabia que muito bem que, em vez de palavras duras, melhor seria usar as palavras apropriadas, quando lhes disse: em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Nós não devemos pensar aqui que ele estivesse elogiando a idolatria desses homens, seria um contrassenso isso. Paulo acusa que sempre atacou a idolatria, ele não estaria elogiando a idolatria. Nós não devemos pensar isso, porque foi justamente a idolatria que lhe causou indignação. Como é que ele iria elogiar? Seria então um hipócrita se ele fizesse isso. O que ele fez aqui foi cativar a atenção deles para que lhes pudesse pregar o evangelho. Na missiologia fala-se de estabelecer pontes, né? Uma ponte liga dois lugares que estão separados. Estabelecer uma ponte, fazer uma ligação com outra pessoa. Isso é muito importante quando você estiver pregando o evangelho, especialmente no evangelismo pessoal, né? Tete a tete. É importante você encontrar ali esse ponto de contato com a pessoa. Eu já tive a oportunidade de evangelizar, começar a me aproximar de uma pessoa, porque assim como eu, ele também, eu torcia, hoje eu já não estou nem muito aí para essas coisas, mas como ele torcia para o mesmo time de futebol, aí então, conversando de futebol e tal, e aí ele se aproximou. Não demorou muito, eu comecei a pregar o evangelho para esse irmão que hoje é um servo de Deus. Mas é importante a gente estabelecer esse contato, né? E meus irmãos, nesses dias que nós temos vivido, nessa
essa angústia que tem causado, tem acometido as pessoas por causa dessa pandemia, por causa desse vírus, nós temos tido oportunidades singulares de pregar o Evangelho para as pessoas. Quantas pessoas que estão desesperadas, angustiadas. Ontem eu conversava com uma senhora de 70 anos que cuida de um senhor de 74 anos. Ela disse que esse senhor tem medo de dormir e morrer dormindo. E aí ela vai, cuida dele, tá? Ele tem fibrose, tem uma série de... E aí eu aproveitei esse gancho que ela falou. Infelizmente as pessoas, por não terem a esperança em Cristo Jesus, elas entram em desespero mesmo. Tive a oportunidade de pregar o Evangelho para ela. Então nós precisamos prestar atenção às pessoas que estão ao nosso redor e ouvir o que elas estão dizendo e a partir disso estabelecer pontos para entrarmos com o Evangelho. Não nos falta oportunidade, irmãos. Eu garanto para você, a cada conversa que você tem com um incrédulo, você tem várias oportunidades nessa conversa de pregar o Evangelho para ele. Isso é muito importante. Bem, voltando aqui para o texto. Ele então cativa a atenção deles e prega-lhes o Evangelho. Como se diz, pega-se moscas com mel e não com fel. Em vez de prender-se à religiosidade deles, Paulo tratou logo de mostrar-lhes que aquele Deus desconhecido era justamente a quem ele estava pregando ali. Diante da oportunidade tão preciosa, Paulo, com toda a intrepidez que sempre buscou em Deus, proferiu um breve, porém vigoroso sermão que poderíamos intitulá-lo Ao Deus Desconhecido, O título do sermão aqui de Paulo, Ao Deus Desconhecido. Nos próximos versículos, Paulo passa a apresentar quem é Deus. Diz os versos 24 e 25: O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. No versículo 24, Deus é apresentado como Criador e sustentador da criação. Aqui nós vemos a diferença entre deísmo e teísmo. O deísmo, com D, de dado, deísmo, prega o seguinte: Deus existe, Ele criou todas as coisas, estabeleceu leis e regras para todas essas coisas, deu corda ali no relógio da criação e soltou. E Ele foi embora, se retirou para algum canto aí do universo e foi passar férias celestiais, férias divinas em algum lugar, e não está nem aí porque está acontecendo aqui. Por isso, se acontece um tsunami, besteira pedir para Deus ter misericórdia. Ele não está ouvindo, ele está longe, ele não está nem aí. E aconteceu o tsunami porque algum problema ali na criação, causou aquele tsunami. E Deus não vai segurar aquele tsunami porque Ele não está presente, Ele não está aqui. Isso é o deísmo. Nós somos teístas, nós seguimos o teísmo, com T de teologia, teísmo, que diz o seguinte: Deus existe, Deus criou todas as coisas, estabeleceu leis e normas, e Ele está presente, controlando todas elas. Nada foge do controle de Deus. Até mesmo uma catástrofe que acontece porque Deus quis. A vontade de Deus sempre será feita, independente da nossa vontade, independente de querermos ou não. Deus vai fazer o que Ele quiser fazer. Ele está no controle da criação. Somos teístas. É isso que Paulo está dizendo aqui, A Bíblia então apresenta o teísmo e não o deísmo, Nós somos teístas. Ele também
é o Senhor absoluto e santo dos céus e da terra, que se contrasta com os ídolos feitos por mãos humanas e são guardados em templos feitos pelos homens. No versículo 25, Deus é apresentado como independente, pleno em si mesmo. Não necessita de nós para existir e nem mesmo do nosso serviço para a sua vontade, que a sua vontade seja executada. Os gregos, eles criam, os deuses, que seus deuses se fortaleciam ou se enfraqueciam de acordo com que eram amados ou desprezados. Tem um filme, acho que é Fúria de Titãs, se eu não me engano, com aquele ator Liam Neeson, e que ele faz o papel de Zeus. E nesse filme Fúria de Titãs não, é um desses aí, Fúria de Titãs ou Perseu, coisa assim. Mostra que os deuses estavam entrando em colapso porque os homens não estavam mais dirigindo as orações para eles. Zeus estava se enfraquecendo, os outros deuses ali do panteão estavam também se enfraquecendo, os deuses do Olimpo, mas havia um deus do submundo, o chamado Hades, que estava se fortalecendo. Por quê? Porque os homens estavam vivendo com medo, e Hades se alimenta do medo. Isso aí é a teologia grega, da mitologia grega. O nosso Deus, Ele não depende de nós para ser quem Ele é. Aliás, Ele não depende de ninguém, Ele não depende de nada que nós venhamos a fazer para Ele ser mais forte, mais amado, mais querido, mais soberano do que Ele já é, mais digno de glória do que Ele já é. Deus é aquele que tira o louvor, o perfeito louvor, da boca de bebezinhos mamando. Como disse Calvino, o estalo de bebezinhos quando mamam, estalinho que ele faz ali na sua boca, aquele barulhinho, aquilo é um perfeito louvor para Deus, mostrando que não é a grandiosidade das obras humanas que dignificam a Deus. Deus é tão maravilhoso, é tão digno de glória, que até a coisa mais simples da criação, como um bebezinho mamando, o exalta. Mas Ele não precisa da criação para ser Deus, mas a criação precisa de Deus para ser criação. E é isso que Paulo está mostrando aqui para eles. Deus se basta em si mesmo. Os versículos 26 e 27. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixados os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Nestes versículos, Paulo desfere 3 golpes na arrogância dos atenienses. 3 golpes. O primeiro golpe: todos são iguais. Os atenienses, os gregos, eles se achavam superiores aos demais, tanto que haviam os gregos e os bárbaros. Quem não era grego era bárbaro. Quem não fosse grego era uma sub-raça, eram os bárbaros. Não importasse onde a pessoa vivesse, de que povo fosse, era bárbaro. De certa forma, os judeus também têm isso, Os judeus e os gentios, Quem não fosse grego era um ser ignóbil, um bárbaro, semelhantemente os judeus fizeram isso. Contudo, ao afirmar que de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, Paulo golpeia a arrogância deles, mostrando que todos nós descendemos de um mesmo tronco. Todos nós, não importa a cor da nossa pele, a nossa etnia, a nossa língua, não importa. Todos nós somos filhos de Adão. Somos descendentes de Adão. De um só casal Deus fez toda a raça humana.
Outro golpe na arrogância deles foi: todos são dependentes. Outro golpe na arrogância deles foi mostrar-lhes que eles dependiam totalmente de Deus para prover-lhes o necessário para viver, pois ele fixou tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, ou seja, todos os limites conquistados por eles foram estabelecidos por Deus. Os impérios surgem e desaparecem quando Deus bem quer. Os domínios dos ricos e dos pobres são estabelecidos por Deus, e Ele dá e tira quando assim desejar. Nós temos ficado revoltados de ver a estratégia da China para dominar o mundo. Está cada vez mais evidente, cada vez mais escancarado isso. Sabe, irmão, se Deus quer que a China faça isso, ninguém vai mudar. Ninguém vai conseguir segurar. Se Deus quiser dar uma rasteira na China, Ele vai. Se Deus quiser usar a China para ser a besta que emerge do mar, conforme nós vemos aí em Apocalipse, uma força política que se levanta entre as nações, o mar simboliza as nações. Se Deus quiser usá-la para esse propósito, Ele vai usar. Se Deus quiser usar qualquer outro país, Ele vai usar. Impérios levantaram e foram derrubados. Ciro, no auge do seu império, achando que ele estava fazendo o que bem queria, Deus usou Ciro para restaurar Israel. Quem governa, quem move o coração do rei segundo o seu querer, diz Provérbios, é Deus. É Deus quem está no controle de tudo. É Deus quem controla todas as coisas. Outro golpe que foi dado aqui na arrogância dos gregos é que todos são cegos. Espiritualmente, é claro, falando, né? Aqueles que eram acentuadamente religiosos, a eles Paulo mostra que em toda a sua religiosidade, eles eram cegos espiritualmente, incapazes de ver claramente, mas só tateavam como cegos em busca da verdade. Mas Deus, em sua misericórdia, se deixou ser encontrado pelos homens, como exatamente estava fazendo nessa ocasião, através da pregação do Evangelho por meio de Paulo, ali em Atenas. Os homens estão às apalpadelas, tateando, tentando encontrar as coisas, são cegos, até que a luz do Evangelho brilhe sobre eles e lhes abra os olhos, para que eles possam ver a verdade. Verso 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Mais uma ponte que Paulo estabelece aqui, né? Conectando todas essas verdades sobre Deus com seus ouvintes ali presentes, Paulo lembra-lhes o que disseram dois de seus filósofos antigos, um chamado Epimênides, por volta do ano 600 a.C., que diz que os homens são descendentes de Zeus, e que existem e vivem e se movem pela força de Zeus. Paulo então toma essas palavras e diz assim: não foi Zeus que disse isso, quem disse isso foi Deus. É Deus quem faz isso, e não Zeus. O outro poeta grego citado aqui, chamado Aratus, ou Aratus, do 3º século a.C., que também diz que os homens eram descendência de Zeus, né? Ao usar essas palavras, ele não estava concordando com elas, com a idolatria delas, né? Ali subjacente nelas, mas sim lhes mostrando quem de fato é o Deus Todo-Poderoso que lhes deu a vida. Paulo estava então destronando esses ídolos, ou esse ídolo, né? Zeus, o Deus lá do Olimpo, destronando
e dando a Deus a honra que a Deus é devida, né? E os versos 29 a 31, sendo pois geração de Deus, ou seja, gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, concluindo agora a sua mensagem, Paulo aplica todas essas verdades sobre Deus, o Deus desconhecido, que agora era conhecido deles, resumindo-as e conclamando-os ao arrependimento. E aí Paulo então mostra para eles que o Deus verdadeiro, primeiramente, ele é o Criador e não fruto da imaginação pecaminosa e cega dos homens. Ele é o Deus santo que habita a sua glória, e não templos ou altares feitos pelas mãos dos homens pecadores, versículo 29. Ele é misericordioso e chama os homens ao arrependimento, versículo 30. Ele é o justo juiz que condenará os pecadores, tendo como referência a justiça de seu Filho Jesus Cristo, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, mostrando assim que o sacrifício de Cristo foi aceito por Deus. Versículo 31. O que eles fariam com essas verdades determinaria a condição eterna deles. Quando a palavra de Deus é anunciada, sempre haverá uma resposta por parte dos homens. E a resposta pode ser, aí nós vemos agora versos 32 a 34. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram. A resposta pode ser escárnio. Outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Procrastinação. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Você vê? Nem todos ali, aliás, um terço, ou não dá para dizer nem que foi um terço, né? Mas dos 3 tipos de resposta, apenas um foi crer no que Paulo estava ensinando, pregando. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, o homem que cuidava do Areópago, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Quantos? Não sabemos. Esses versículos descrevem o resultado da pregação do Evangelho. Depende da pregação, de repente a pregação de Paulo foi interrompida em tom irônico pelos incrédulos. A respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. Ironia, escárnio, procrastinação, mas será que houve outra ocasião para eles? Será? Não sabemos. Os atenienses temiam não adorar algum Deus desconhecido, mas quando este Deus se revelou a eles, simplesmente lhe deram as costas. Alguns dos que creram agregaram-se a Paulo. Dentre eles estava Dionísio, Areopagita, um dos membros do concílio do Areópago, e Dâmaris, de quem nada sabemos, e outros mais, que se agregaram ali também. Diante de tudo isso que expomos, quero chamar a sua atenção para aquele altar erigido em Atenas, pelos atenienses, ao Deus desconhecido, que estava, gaguejei na hora de escrever, que estava vazio no meio de todos aqueles altares. O altar vazio permanecerá vazio, em primeiro lugar, enquanto estiver cheio de ídolos. O coração do homem é uma fábrica de ídolos, como disse João Calvino, e é a mais pura verdade isso. Olhe para o seu coração. A cada dia você tem que destruir um ídolo na sua vida, um ídolo que tenta se colocar no lugar de Deus, que lhe promete satisfação, que lhe promete um monte de coisas, desde que você se ajoelhe diante dele e o adore. Quando Satanás disse para Jesus, te darei toda a glória desse mundo se prostrado me adorares, ainda que Satanás estivesse querendo que Jesus o adorasse, Satanás continua fazendo isso conosco. E todas as vezes que nós
cedemos às tentações de Satanás, nós estamos, na verdade, querendo ou nos curvando diante da nossa própria vontade. O pior ídolo que nós temos dentro do nosso coração é o nosso próprio coração. Tomemos cuidado com isso. Aquilo que muito desejamos é o principal ídolo da nossa vida. Se o que mais desejamos não for Deus, então certamente estamos diante de um ídolo que vai nos sugar e vai tirar de nós toda a nossa vitalidade e vai nos escravizar. Por conta do vazio provocado pelo pecado, o homem vive às apalpadelas, tateando os seus ídolos e neles crendo. Não deveríamos ficar admirados com a multidão de ídolos dos atenienses, porque, a bem da verdade, nosso coração, enquanto não se rende a Deus totalmente, terá tantos ídolos quanto tiveram os atenienses. Duvida? Preste muita atenção. Enquanto o seu coração estiver sob o domínio da idolatria, ainda que esteja cheio de algo, está cheio de ídolos, na verdade, ele estará vazio. Sabe por quê? Porque ídolos não preenchem o vazio do coração, porque o vazio do coração só pode ser preenchido com vida, e todo o ídolo que existe não tem vida. Como pode algo que não tem vida comunicar vida? Como podem objetos e coisas comunicarem vida em si mesmos, se em si mesmos eles não têm vida alguma? Os ídolos têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, seus pés não andam, suas mãos não apalpam, som nenhum lhes sai da garganta, tornam-se semelhantes a eles todos quantos os fazem e os adoram. Sabe aquele sentimento de vazio no seu peito? Sabe aquela sensação de vacuidade em sua alma? Aquela falta de sentido para a vida? Isso acontece porque o altar do seu coração está vazio, embora esteja repleto de quinquilharias idólatras. Deus chama você ao arrependimento, a abandonar a idolatria, seja ela qual for. Uma paixão, um vício, ganância, avareza, o desejo de ter cada vez mais, mas nunca é o desejo de ter mais de Deus. Deus te chama a se arrepender de tudo isso e deixar tudo isso. O altar do seu coração, o seu coração continuará vazio. 2. Enquanto Deus ainda for desconhecido para você. A pessoa mais falada neste mundo é Deus, porém é a menos conhecida. Está na boca de todo mundo. Vai com Deus, Deus abençoe, Deus te pague, se Deus quiser. Está na boca de todo mundo, até do ateu. Eu não acredito em Deus. Mas é a pessoa menos conhecida. Por quê? Isso porque os homens procuram conhecê-lo onde ele não se revelou. Procuram conhecê-lo nos lugares e filosofias dos mais absurdos. Se buscassem conhecê-lo por meio de Jesus Cristo, o qual é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, com certeza o conheceriam. Paulo falou aos atenienses sobre o Deus desconhecido, apresentando-lhes o Senhor Jesus e a ressurreição. Eles o ridicularizaram. Como pode um crucificado me apresentar o Deus verdadeiro? Mas ele pode, porque ele é o próprio Deus que se revelou. Enquanto Deus não for conhecido por seu coração, o mesmo continuará vazio. Esse altar continuará vago, porém tomado pelo vazio desesperador.
Onde e em quem você tem buscado conhecimento de Deus? Você tem buscado conhecer a Deus por meio de sua palavra, que nos mostra quem é Jesus Cristo? Ou tem buscado suas próprias fontes? Nas músicas do Roberto Carlos? Se o seu coração continua vazio, isso indica que a sua fonte é enganosa, é ilusória, é um poço de idolatria. Sabe por que tem muito evangélico decepcionado com Deus? Porque o Deus que apresentaram para ele não é o Deus das Escrituras. Apresentaram um caricato, uma caricatura de Deus para ele. E toda caricatura de Deus não passa de um ídolo criado pela imaginação dos homens. O Deus das Escrituras não permitiu sequer que uma imagem dele fosse feita, justamente para imprimir no coração e na mente do homem a sua grandeza. Você acha que se tiver um casamento, um emprego dos sonhos, muita saúde, uma super vacina que espanta qualquer vírus, muito dinheiro, você será feliz? Ou um servo de Deus, um servo melhor? Quantos são os que se entregaram a tudo isso e hoje estão desesperadamente vazios? Por fim, o altar no seu coração continuará vazio enquanto não houver uma resposta de fé. Conhecemos a Deus não quando o entendemos, mas sim quando nele cremos. E crer em Deus significa não buscar outra forma de fé, porque Deus é suficiente. Crer em Deus nos leva a descansar quanto ao futuro, pois embora o juízo divino aguarde a todos nós, ele não nos causará danos, porque Cristo sofreu na cruz o nosso dano. Crer em Deus nos leva a nos aquietarmos no presente, sabendo que no seu eterno poder, que é no seu eterno poder que vivemos e nos movemos e existimos, e que por isso mesmo não devemos nos desesperar. Crer em Deus nos leva a ver que o nosso passado foi perdoado, porque Deus não leva em conta os pecados cometidos nos tempos da ignorância, como Paulo disse aqui para os atenienses. E por isso agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. Mas seu coração não desfrutará nada disso enquanto você não responder com fé a Deus. Enquanto você não desistir de cada um dos seus muitos ídolos e das falsas promessas de plena satisfação para o seu coração. Você está disposto a abrir mão dos seus ídolos? Você ainda quer guardá-los escondidos das pessoas, como fez Raquel com os ídolos de seu pai Labão, né? Gênesis 31, versos 30 a 35. Você até os esconderá por um tempo dos olhos das pessoas, mas nunca os esconderá de Deus. Abandone seus ídolos e se volte para Deus com fé, crendo que Ele poderá plenificar seu coração com as riquezas da sua glória eterna. O que Deus quer que façamos? Que tenhamos fé nele exclusivamente para, primeiro, pregar o Evangelho com intrepidez e coragem a quem quer que seja e onde quer que for, tal como Paulo e os apóstolos fizeram. Paulo foi no meio do ninho das cobras pregar o Evangelho. Seria como um de nós hoje entrar numa dessas faculdades de filosofia e chamar todos os mestres ali, todos os alunos, e dizer para eles: não adianta nada vocês terem todo esse conhecimento se vocês não conhecerem a Jesus.
Com todo esse conhecimento vocês vão para o inferno. Que Deus nos dê, bem, Ele já nos deu essa intrepidez, que nós usemos essa intrepidez e essa coragem para a glória dEle. E que também que tenhamos fé nele exclusivamente para converter os corações e levá-los a dar a resposta que Ele quiser que seja dada ao Evangelho. É Deus quem vai conduzir os corações. Concluindo, irmãos, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas habita em templos humanos feitos por suas mãos. Há privilégio maior que este? Deus habita em nós, o Espírito Santo habita em nós, somos santuário do Espírito Santo. Ele habita o seu coração? Em seu coração ele é adorado exclusivamente? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Sempre estaremos diante de Deus. Para onde fugiremos da face do Senhor? Toda vez que abrigarmos um ídolo em nosso coração, o faremos na presença de Deus. Que loucura substituir o Deus eterno por ídolos fabricados pelo nosso coração. Que loucura, que sandice. Que Deus nos livre de tamanha impiedade e que sejamos sempre dedicados a Deus, consagrados a Ele e tendo o nosso altar, o nosso coração cheio da glória e da presença de Deus. Amém.